Boa noite, mais um dia de live, mais uma quinta-feira, graças a Deus, né? É tão gostoso a gente receber esse presente, essa dádiva de Deus, né? Que é o dia de hoje. Que bom estar aqui, mais um dia com vocês. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal que estiver passeando aí no feed e se sentir à vontade, se sentir atraído em estar aqui. Oi, mãe. Ainda bem que eu tenho uma fã, minha mãe. Minha mãe. Oi, meu amor. É bom, né, que a gente põe a nossa família entrando aí para dar uma força aqui pra gente. E o tema dessa live é insatisfação. Essa é a nossa natureza, né? A nossa natureza humana, ela é insatisfeita. A gente nunca vai estar satisfeito, mas como pegar, né, toda essa energia e transformar em algo positivo, em algo bom? E hoje eu trouxe até um texto bíblico para a gente buscar essa reflexão a respeito de insatisfação. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, todo mundo aí que tá comigo. Obrigada pela força. É, Às vezes a gente assiste outras lives, né? E é complicado, é complexo. Não é todo mundo que consegue ligar o botãozinho aqui e começar a falar, né? Às vezes para ninguém, porque a gente entra numa live e muitas vezes não tem ninguém nos assistindo. Mas não se trata de mim. Se trata do que as pessoas que estão aí do outro lado ou o momento que elas vão assistir, né? Nunca é da gente, nunca é pra gente. Eu tô aqui transbordando, querendo contribuir para que as pessoas realmente se destravem aí, né? Outro dia eu tava na imobiliária, eu entrei no escritório da broker e tinha uma moça lá que trabalha com a gente, né? E ela tava desistindo. Ela falou: Olha, eu não fico mais, a partir de hoje, eu não fico mais na imobiliária porque eu tenho minha outra atividade, tá muito cansativo, tá muito pressão. Então a gente vê que as pessoas estão doentes emocionalmente. Elas estão doentes, é muita pressão, pressão para os resultados acontecerem rapidamente. Então eu fiquei com muita dó dela, porque a gente vê potencial nas pessoas, mas elas não têm força, elas não conseguem dar sequência no projeto. E ela disse que estava se sentindo muito pressionada. E ela até acabou, eu percebi que ela ficou bem emotiva, né? Que eu comecei a conversar, a questionar, né? Questionar ela, é, confrontar. Confrontar aquela dor, confrontar aquela insatisfação. É que a gente não faz isso, né? A gente não faz porque dói, o confronto dói. Mas o confronto vai te levar para um próximo nível, é você repensar a tua vida, repensar as tuas atitudes, né? Repensar se o que você está fazendo está gerando algo positivo para você ou não. Eu não vim falar de motivação, eu não acredito que as pessoas precisam de motivação. A motivação ela vai te levar até um certo ponto, mas não é todo dia, gente, não é todo dia que a gente tá uhul, a vida é maravilhosa, tem dias maus, mas o que eu quero fazer com as minhas lives aqui é levar você pro dia mal. O que você vai fazer no seu dia mal é o que vai fazer a diferença na sua vida, né? Essa retomada, nós somos picos, né? Então tem momentos que a gente tá lá em cima, a nossa vida tá tudo bem, as questões estão desenrolando de uma maneira que a gente já esperava, mas de repente dá aquele pico e a gente cai, né? E essa retomada, é sobre essa retomada, é sobre essa insatisfação que eu sinto quando dá tudo errado. O que fazer com essa insatisfação? Boa noite, todo mundo que tá chegando aí. Sejam bem-vindos. É, Hoje eu gostaria muito de falar com vocês sobre essa questão da insatisfação. Por muitas vezes eu me senti insatisfeita, mas eu não conseguia agir. Sabe quando você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida? Ou alguma área da sua vida? Só que você está insatisfeito, só que você não sabe o que fazer para mudar. E muitas vezes a gente só fica ali naquele nível da insatisfação e aí começa a reclamar, começa a ver tudo ruim, mas a gente não consegue ter uma atitude. E aí eu me sentia engessada naquela situação, porque eu não estava feliz ali, mas eu também não conseguia sair daquele momento, daquela situação pela qual eu estava vivendo. Então hoje eu trouxe um texto e eu gostaria de ler com vocês. Esse texto, eu gosto muito, eu li um livro que fala sobre a sabedoria de Salomão. E ele é um homem mais sábio que eu ouvi aqui, se você acredita ou não. Boa noite, Fê, tudo bem? Fê, eu amei as minhas fotos, tô arrasando já lá com as minhas fotos, não vejo a hora de pegar todo o conteúdo. Amei trabalhar com você.
Faremos mais fotos com certeza. Gente, o Fê é um fofo. Essas fotos bonitas que vocês estão vendo aí com a carinha nova, né? Foi o trabalho do Felipe, um trabalho incrível. Eu amei, Fê, de verdade, viu? E o que depender de mim aí pra fazer propaganda do seu trabalho, nem precisa fazer propaganda, só a minha foto lá já dá pra ver que é uma foto muito bem editada, de um bom gosto. Muito obrigada, viu? Pelo seu trabalho. Hoje eu trouxe um texto falando de Salomão para nós refletirmos sobre a insatisfação, tá? Eu vou ler ele, tá em Eclesiastes 1:8. Todas as coisas se cansam, tanto que ninguém pode declarar aos olhos, não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então a nossa insatisfação, ela sempre vai ser constante porque faz parte da nossa natureza. Hoje o que eu quero falar é que a gente vai chegar num nível de insatisfação que vai te levar para o próximo nível, tá? Porque eu tenho certeza que em alguma área aí da sua vida você tá insatisfeito. Eu não tenho dúvida disso. Tem alguma área, porque eu tenho áreas na minha vida que eu tô insatisfeita, né? O que eu venho falar aqui pra vocês é o que eu vivo, né? Eu não sou a super mulher maravilha, eu não tô de bom humor todos os dias, eu não me sinto motivada todos os dias, né? Outro dia alguém me perguntou assim, como eu fazia pra me auto-energizar, né? E hoje eu tava pensando sobre isso. Eu abro um energético. Que tem dias que é só numa base do energético, porque a sua bateria chega no final do dia, ela dá uma riada, você realmente cai as suas energias. E aí tem dia que tem que ser com o energético mesmo, pra levantar a moral da gente, pra gente continuar aí fazendo e entregando o melhor, né? Todos os dias. Mas vamos lá, dentro desse texto, essa insatisfação, quer dizer, a gente cansa de ver, a gente cansa de ouvir certas situações, a gente cansa de declarar que tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá, eu não tô falando de um caminho perfeito, eu não vim trazer aqui pra você um caminho perfeito. Mas o que que essa tua reclamação, pra onde ela tá te levando? Né? É uma pergunta que eu quero te fazer. Aonde essa insatisfação nessa área aí da sua vida tem te levado? Ou você só fica ali naquela insatisfação e não consegue agir, tá? Se sente travado. Por muitas vezes eu me senti travada, né? Mas hoje eu quero que você reflita sobre isso. Insatisfação, ela tem que estar ligada com uma busca. Porque se você estiver insatisfeito, significa que você está olhando para algum lugar que você quer chegar. Peraí, eu não tô legal aqui, eu quero um outro nível, eu quero alcançar certas coisas na minha vida. Então você começa a olhar para esse lugar, essa busca. E é a insatisfação, é a mola que vai te levar para essa busca. Então eu quero que você pegue hoje isso, alguma coisa dessa live aqui, que eu só vim aqui transbordar na tua vida. Alguém já fez isso por mim. Alguém já me mentoreou. Alguém já me ajudou. Alguém já me deu bons conselhos, né? Às vezes a gente fica naquele ditado, né? Que se conselho fosse bom não dava. Mas é legal conversar com pessoas, porque as pessoas elas estão vendo você de fora. Elas estão vendo você de uma maneira que às vezes você, por conta dos problemas ou até dessa insatisfação, você não está enxergando. Você não está enxergando 100% da coisa. E quando você começa a conversar com pessoas que verdadeiramente são pessoas que vão te falar a verdade. Às vezes eu vejo, né, treinando pessoas, às vezes eu vejo as pessoas, elas preferem uma mentira do que uma verdade bendita. Às vezes a pessoa, você fala a verdade pra pessoa, ela fica com raiva, ela vira a cara pra você. Mas ei, eu vim aqui te falar a verdade. Ninguém cresce com tapinha nas costas. Ninguém cresce, eu nunca vi. Um pontapé na bunda te joga pra frente. Eu não vou contar coisas pra vocês que eu não tenha vivido. Tudo que eu falar aqui pra você, eu testei em mim, na minha vida. E verdadeiramente, quando eu entendi que eu precisava de direção, de olhar a situação de um ponto de vista, porque às vezes a gente quer ter razão, esse é o problema do ser humano. O nosso ego, ele é tão grande dentro da gente que a gente quer ter razão. Boa noite, Helena, boa noite, Jace, vocês todos que estão chegando, Fê, boa noite. Entenda uma coisa, que você, como ser humano, todo ser humano quer ter razão. Só que às vezes a nossa razão, ela não tá condizendo com a verdade. Às vezes as pessoas, tá escancarado ali na nossa cara, mas às vezes a gente não quer enxergar. Não quer porque dói. Muitas vezes a gente prefere evitar, colocar debaixo do tapete, a gente fica evitando, mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer sair dessa situação, vai ser necessário uma palavra para você: movimento. Você vai ter que fazer um movimento.
em cima dessa situação. Quando a gente começa a movimentar as coisas, a gente percebe que não vai ficar mais do mesmo jeito. Começa com pequenas mudanças, muitas vezes eu vejo pessoas lutando com o inimigo errado. Não é contra a falta de foco que você tem que lutar. Não é contra a falta de disciplina. Não é contra a falta de. Não é contra a procrastinação que você tem que lutar. Às vezes você está lutando com o inimigo errado. Sabe qual é o inimigo que derruba as pessoas e elas não percebem? Elas dão outros nomes para esse inimigo. É procrastinação, é falta de disciplina, é falta de foco. Tudo isso resumindo, é uma coisa só. Sabe qual é? Medo. É o medo que te paralisa. É o medo de se expor, é o medo de ficar sozinho, é o medo de ficar sem dinheiro, é o medo do que as pessoas vão pensar de mim. E aí todos esses medos juntos tá te paralisando. Não tá fazendo você se movimentar. E medo, ele é uma energia que ele te afunda. Eu tive muito tempo medo de nadar, porque com 15 anos eu sofri um afogamento junto com uma prima minha num clube e aquilo me travou. E como eu gosto muito de CrossFit, há um tempo atrás o CrossFit introduziu a natação dentro dos campeonatos. E eu queria muito ir para uma competição, era 5 pessoas mais eu. E eu falei, gente, só eu não sabia nadar, então eu me dediquei, eu fiquei 9 meses. Escuta essa história, você vai entender o porquê. Eu fiquei 9 meses treinando natação diariamente, durante 6 vezes por semana. E chegou na última semana desses 9 meses de treino, eu fui testar uma piscina olímpica lá em São Paulo, no Clube Juventus. Junto com a minha equipe, né? Eu tinha que nadar 50 metros, depois remar 1.000 metros e voltar 50 metros. E eu fui com a minha equipe, né? Treinar. Gente, eu tava tão confiante. Eu falei, gente, nossa, eu vou tirar de letra. 9 meses nadando todo dia. Eu testava aqui nas piscinas, estava ótimo. Só que um detalhe tão importante, eu nunca testei numa piscina onde não desse pé pra mim. Eu nunca testei numa piscina que não desse pé pra mim. Sempre dava pé. Eu sentia o chão. Eu tava na zona de conforto. E eis que fui lá fazer a última prova, testar com a minha equipe. E quando eu entrei na piscina, eu nadei 25 metros e eu me cansei. E aí eu pendurei assim na raia. Quando eu pendurei na raia, eu comecei a me afundar. Por quê? Porque o medo tomou conta de mim. O medo tomou conta de mim de uma tal maneira que ao invés de eu nadar mais 25 metros pra frente e chegar na piscina, eu voltei. Ao invés de eu finalizar a prova, eu voltei 25 metros. Eu fiquei desesperada, eu comecei a afundar e eu voltei. E o que eu aprendi com isso? Eu voltei para casa em prantos, gente. Isso foi lá em São Paulo e eu morava aqui em Bragança. Eu vim dirigindo de São Paulo aqui em Bragança, chorando, inconformada, que eu fiquei 9 meses treinando todos os dias para não conseguir. Foi muito frustrante. E isso faltando uma semana pro campeonato. E eu chorei muito nesse dia. Eu lembro que era um domingo, chorei demais. Mas aí na segunda-feira eu falei, gente, tem 5 pessoas que estão dependendo do meu resultado. Não era só eu, não se tratava só de mim. Eu aprender a nadar naquele momento não se tratava só de mim. Tinha 5 pessoas que estavam acreditando em mim, a minha equipe inteira estava acreditando em mim. Eu não podia decepcioná-los. Eles acreditaram em mim quando eles colocaram meu nome naquela inscrição, eles quiseram que eu fizesse parte daquele time. E aí nessa última semana eu dei o meu sangue. Eu nadei, eu fui procurar uma piscina aqui onde eu não tinha mais onde dar meu pézinho. Tive que nadar numa piscina de 2 metros ali e treinar esse medo. Quando eu cheguei nessa prova, eu saí dessa piscina, eu concluí essa prova, né, na semana seguinte. E eu saí da piscina, eu chorava muito. Aí aquilo foi tão forte dentro de mim, tão forte, que eu falei, se eu não morrer aqui, eu não morro mais. Não tem nada mais que me para. E aí eu comecei a vencer meus medos. Sabe por quê? Às vezes esse medo que você sente... Gente, tem gente que tem medo de escuro. Medo de escuro. Tem tantos medos. Qual é o teu maior medo? É medo do que as pessoas vão pensar de você?
Se eu fosse ter medo do que as pessoas vão pensar de mim, eu não ligaria aqui, ó, essa câmera ao vivo. Porque eu sou criticada, eu sou julgada, eu sou punida. Gente, eu escuto muita coisa só pelo fato de eu pôr a minha cara aqui. Só que eu não posso mais me importar com isso, porque o medo do que eles vão pensar de mim não muda a minha história. Ei, não muda a tua história, o que as pessoas vão pensar de você. Elas sempre vão pensar alguma coisa ruim de você. Se você tá parado, elas vão pensar algo ruim. Se você tá caminhando, elas vão pensar algo ruim. E tá tudo bem. Não é querer ser melhor que o outro, eu só quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu não quero disputar com ninguém. Eu só quero todo dia estar vencendo os meus obstáculos e os meus medos. E eu tenho certeza que você é exatamente como a mim. Porque nós somos iguais. Nós somos os seres humanos iguais. Nós temos os mesmos medos. Nós temos os mesmos anseios. Ei, você deseja uma vida melhor. Eu desejo uma vida melhor. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero ter dinheiro. Eu quero fazer viagem. Eu quero comer bem. Eu quero me vestir bem. Você também. Então nós somos iguais, né? E nessa busca de vencer esse medo, foi incrível, destravou. E hoje, se eu tô aqui, é por conta desse fato. Esse fato, nessa época, eu já tinha passado por um processo de coaching, né? Eu tive uma coach. Depois eu comecei a estudar, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Coaching. E eu comecei a pôr em prática aquilo que eu vendia para os meus clientes. Eu comecei a praticar em mim aquilo que eu vendia para os meus clientes de coach. E fui vencendo essas travas. Então, esse medo que você tem, sabe aquela frase? Até um clichê, né? Vai com medo mesmo, mas esteja em movimento. Esteja em movimento, ó, o teu foco não tem que ser no resultado final, o teu foco tem que ser no progresso. Você está progredindo, não importa a velocidade, você está progredindo. Entenda isso. Pega essa insatisfação que você sente dentro de você, põe para fora. Transforma isso em energia. Não aceita. Não aceita. Estar num lugar é como eu conversava com aquela corretora, né? Que eu falei há pouco para vocês. Eu nem sei se ela tá aqui, mas se ela estiver aqui, eu quero te falar, minha amada, de verdade. Ela tá super insatisfeita no trabalho. Ela tá super insatisfeita no trabalho, ela tá sofrendo muita pressão dentro do trabalho, mas ela não consegue sair de lá. Ela não tem força de sair de lá. E o que ela fez? Ela quer parar o plano B. Eu falei pra ela, você tá errada. Eu falei, gasta 1 hora do seu dia no seu plano B, que daqui a pouco ele vira o seu A, para que você saia desse trabalho. Eu não falei pra ela sair do trabalho, mas eu falei pra ela, você tá fechando a porta que seria a tua saída. Às vezes eu e você, quantas vezes, gente, eu tranquei a porta errada. Eu lutei contra o inimigo errado. Eu lutei com a arma errada, né? Às vezes eu queria vencer a falta de foco, mas na verdade era medo. Sabe, às vezes a gente tem medo do potencial. Você é uma máquina. Você tem um potencial incrível. Deixa eu te falar, você tem um ser divino dentro de você. Deus é o teu criador e você é a criatura. E ele fala para mim e para você que nós somos semelhanças. Se nós somos semelhantes a ele, que poder incrível tem dentro de nós. Mas a gente não usa. Sabe quando a gente usa esse poder? Quando é negativamente. Aí a gente fica, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo. E não dá. Não dá certo, você não consegue, aí você vê que você não pode. Que tal você pegar tudo isso e usar a teu favor, não contra você, né? Eu gostaria muito hoje de te despertar a não aceitar ser uma vida mediana. Você tem potencial para ter uma vida incrível. E quando eu falo uma vida incrível, eu não falo essa vida de novela ou essa vida de 10 segundos de Instagram. Mas sabe quando você se sente orgulhoso de quem você se tornou ao longo desse processo? Sabe por quê? Você não vai ser mais igual quando você... Eu nunca mais fui igual quando eu saí daquela piscina. Quando eu saí daquela piscina, nada mais me parou. Eu pensei, essa água não me parou. Essa piscina olímpica, era uma piscina olímpica. Eu nadava em 1,80 m. Eu fui nadar em 3 metros de profundidade. Eu falei, essa piscina não me parou, não tem nada que vai me parar. Sabe quem pode te parar? Você. Você é a única pessoa, a única situação que pode parar os teus planos, os teus projetos. Boa noite. Boa noite, Décio. Boa noite, Maria. Boa noite todo mundo que tá chegando aí.
Você é o responsável pelos teus resultados. Você é o seu maior vilão. Quantas vezes eu fui a maior vilã da minha vida? Eu não acreditava em mim, eu não acreditava que era capaz de vencer. Mas deixa eu te falar uma coisa, você é a máxima expressão divina que há aqui na Terra. Tem um versículo na Bíblia que fala que nós dominaríamos entre todos os seres. Então você está no topo. Aqui na Terra você já está no topo. Você está no topo da pirâmide, você domina. O ser humano, ele domina sobre a natureza, sobre a terra, ele tem poder. A gente tem poder incrível. Olha tudo que a gente construiu, né? A gente construiu o transatlântico, a gente construiu o avião, a gente venceu o céu, a gente venceu o mar, a gente está vencendo. Então você tem um poder incrível, um poder incrível. Agora sim, você está usando a teu favor? Verdadeiramente, você está usando a teu favor o teu poder? Eu gostaria que você focasse em fazer um pouquinho. O que é que você vai fazer um pouquinho todo dia? É aquele pouquinho, aquele mínimo, mas que você vai colocar foco no progresso. Hoje eu fiz algo. Hoje eu fiz algo para sair dessa vida que não está me gerando satisfação. Agora, a satisfação também, eu até anotei aqui. Animal satisfeito, ele para de caçar. Animal satisfeito para de caçar. Então, a insatisfação, ela também é um combustível para nós. Porque se a gente ficar satisfeito, a gente fica no comodismo. A gente se conforma com as situações, a gente vai se conformando. E hoje eu quero te confrontar. Não é te afrontar. Essa semana eu até falei sobre isso, né? A afronta, ela humilha. Ela põe a pessoa para baixo, né? Eu não quero fazer isso com você, eu quero te confrontar, porque eu quero que você confronta essa situação que você está vivendo, eu quero que você confronta o teu problema, eu quero que você confronta aquilo que está te deixando para baixo, eu quero que você confronta aquilo que tem tirado a tua paz, eu quero que você confronta aquilo que tem tirado o teu sono, se questionar, falar, peraí, por que isso está tirando meu sono? Por que eu estou ficando sem a minha paz? Foco, disciplina, motivação, não é nada disso. Vence todas essas coisas vencendo o teu medo. Tem um medo aí dentro de você. Tem um medo, mas ei, você não precisa mais dele. Você não precisa se esconder mais dele. Não fica pensando se você vai ficar sozinho, se você vai ficar pobre, sem dinheiro. Não pense em nada dessas coisas. Olha para frente, olha para o alvo, né? Olha para o alvo. É o poder de fazer todo dia um pouquinho a teu favor. Eu estava pensando, a nossa autoimagem, a maneira que eu me vejo, não é a mesma maneira que vocês me veem. Parece que aqui é tudo borrado, sabe? Quando eu me olho, quando eu vejo quem eu sou, as pessoas às vezes chegam em mim e falam, nossa, mas você é tão forte. E aí eu fico pensando, gente, mas não é bem assim que acontece aqui dentro. Vocês já passaram por isso? As pessoas, elas começam a falar coisas de você que não condiz com aquilo que você mesmo acha de você. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tudo que as pessoas falam de você, muitas vezes eles têm razão. É que você tá tão acostumado a se punir, se chicotear, se depreciar. A gente está acostumado a nos colocar para baixo, a nos colocar como a pior pessoa do mundo, sempre nos concentrar naquilo que a gente não tem, na nossa falta. Tem o exercício do espelho, né? Você já olhou no espelho? Quando a gente olha no espelho, o que sai da tua boca? Quais são os primeiros pensamentos? Quando você vê a tua imagem refletida no espelho, é punição? É crítica? Muitas vezes, gente, eu tenho que fazer esse exercício quase sempre. Porque eu olho no espelho e falo, nossa, mas eu tô precisando fazer um botox. Nossa, tô precisando fazer um botox. Nossa, tô meia gordinha. Nossa, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô assim. Ei, a gente podia sair desse lugar, né? Se amar mais, se amar como Deus nos fez, como Ele nos criou. Ele nos criou tão individualmente, né? Você é único. Tem consciência de que você é único? O seu DNA não existe em lugar nenhum. É só teu. É o seu código. Seu código genético é único. Então você é um único ser. Você tem as suas habilidades, você tem as suas competências. Para de se diminuir. Para de achar que você não pode. Eu quero muito que você fique comigo todas as quintas-feiras, já falei.
Se você continuar aqui comigo todas as quintas-feiras e não houver uma mudança, eu quero te destravar, eu quero destravar o teu potencial. Eu quero destravar tudo que tá aí dentro, sabe? Aí dentro já existe todas as respostas estão aí dentro. Só que o problema é que parece que tem um cadeado e não nos deram a chave. Quando eu passei por um processo de coach, eu tinha essa sensação de que eu tenho um cadeado aqui dentro, que tá tudo que eu preciso tá aqui dentro, só que não me deram a chave, sabe? Não me deram a chave. E aí, quando eu passava pro processo de coaching, que é o autodesenvolvimento, é o autoconhecimento, peraí, se você não se conhece, não tem como você conhecer o outro. Né? Eu dou treinamento de vendas lá na imobiliária e verdadeiramente vender é servir o outro. Se eu não sei o que o outro espera de mim, se eu não conheço o ser humano que está na minha frente, se eu não me conheço, como que eu vou ajudar o outro, como que eu vou servir o outro, como eu vou transbordar na vida do outro? Né? É sobre essas coisas. A gente está vivendo uma geração hoje de propósito. Não dá, ninguém quer mais trabalhar por dinheiro, só por dinheiro. Eu tenho certeza que muitas vezes eu tô falando com pessoas aqui que ganham muito bem, mas não estão felizes. Que é o caso da menina que eu conversava essa semana. Ela até tá lá por conta do dinheiro, mas ela não tá feliz. O que adianta? Né? O dinheiro, ele é uma energia boa, o dinheiro ele te proporciona coisas boas, dinheiro é bom. Só que quando é só pelo dinheiro, você vê um monte de gente milionária se suicidando. Gente que você olha e fala, nossa, mas você tem tudo, por que você tá se sentindo assim? Um dia eu vi uma entrevista de um cantor sertanejo, ele falava isso, que as pessoas questionavam ele, mas por que você tá em depressão se você tem tudo, você tem um bom carro, você tem família? Não se trata disso. Se trata aqui, ó, se você não estiver feliz aqui dentro, nada que você tem do lado de fora vai fazer você feliz. Então eu quero que você fique comigo todas essas quintas-feiras, que eu vou te ajudar nesse processo. Eu fui ajudada. Eu fui ajudada e eu quero transbordar isso para as pessoas. O meu desejo do meu coração é ver as pessoas realmente sendo destravadas desses medos, dessas âncoras, né? Dessas, sabe, essa trava que te impede. Você sabe o potencial que você tem. Eu sabia o potencial que eu tinha, mas eu não acreditava em mim. Era um monte de gente me pondo para baixo e eu acreditava naquelas historinhas. Ah, você não é capaz. Ah, porque vem umas historinhas, né? A gente tem uma vozinha aqui que fica falando pra gente, ou só fala comigo. Eu tenho certeza que essa vozinha não fala só comigo, não. Fala com um monte de gente. Então, assim, eu quero muito que você me acompanhe nessas quintas-feiras pra gente se descobrindo, sabe? A gente vai se descobrir juntos. Você vai ver o ser. Eu vou limpar tua lente. Deixa eu ver meu óculos aqui, ó. Eu vou fazer isso com você, ó. O seu óculos tá todo embaçado. O meu tá até sujo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, com você. Eu vou pegar o seu óculos junto com você e a gente vai, ó, limpar essas lentes para que você possa ver o teu caminho com mais clareza. E se isso não acontecer, você não precisa mais me seguir. Pode deixar de me seguir, tá? Pode deixar e pode falar o porquê. Porque você também vai estar me ajudando no meu processo, né? Eu tô aqui para contribuir. Então fica comigo às quintas-feiras pra gente buscando destravar todo esse potencial que você tem. Deixa eu te falar uma coisa pra gente finalizar, né? Pensa assim, ó, eu posso até desistir, mas hoje não. Toda vez que você sentir que você tá desistindo do teu objetivo, fale isso pra você. Essa frase funcionou muito pra mim. Eu posso até desistir, mas hoje não. Eu posso até desistir, mas hoje não. Isso me ajudava nos dias difíceis, nos dias que eu não queria levantar para fazer as coisas, né? Eu tive um processo de depressão muito forte. Eu só chorava. Eu queria morrer. Esvaziou os sentidos. Eu tomei um monte de comprimido. Eu queria morrer, né? Eu tentei me suicidar. E nesse dia foi o dia que eu vi e conheci Jesus, né? Todo mundo fala como é, né? Eu falo da minha experiência. Eu só ouvia falar dele, mas nesse dia eu conheci ele e tudo transformou. E aí foi esse trabalho, essa cura, curar as minhas emoções, as minhas frustrações, curar tudo aquilo dentro de mim. Então, eu não tô falando para você seguir uma igreja, eu não tô falando nada disso para você. Eu tô falando que eu precisei trabalhar muito o meu lado espiritual e depois o meu lado interno, o meu mundo interno.
Eu achava que eu precisava trabalhar o meu mundo externo. Eu achava que eram as pessoas à minha volta, eu achava que era o meu trabalho, eu achava que era várias coisas. Quando tudo isso aconteceu, eu comecei a olhar para dentro de mim e ver as feridas que ainda não era cicatriz, porque se você tem uma cicatriz e eu apertar em cima da sua cicatriz, ela não dói. Você lembra, porque você tá vendo aqui, ó, deixou uma marca em você. Você vai lembrar, mas ela não vai doer. Mas eu tinha feridas abertas e que doía em mim, só que eu não conseguia resolver. Então foi uma série de pessoas, de mentores que eu tive, essa questão de olhar para dentro, essa busca pelo espiritual me ajudou muito, porque eu entendi que eu sou um ser espiritual, vivendo uma experiência humana. E quando eu entendi isso, que eu posso ser a máxima expressão do meu Criador aqui na Terra e você também, isso não é um privilégio meu, é que você ainda não se percebe assim. O dia que você se perceber assim, você vai viver aquela máxima da Bíblia. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Porque a força não vem de você. Eu canso de ver gente falando assim, ó. Ah, eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou depressiva, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado. E deixa eu te falar uma coisa, você não é nada disso. Você é um ser maravilhoso, você é um ser de recursos infinitos. O teu criador confiou em você. Você é um projeto para dar certo. Você é várias dessas coisas. Agora pode ser que você está triste, está depressivo, está ansioso, está desmotivado. Sabe por quê? O estado a gente pode mudar. O ser nunca pode ser mudado. Então, a tua genética, né? Quem te formou, quem te fez é imutável. É imutável. Agora, o estado que você se encontra hoje, esse sim, é nesse que eu quero trabalhar com você. Nessas quintas-feiras. Eu quero mudar o teu estado, porque mudar quem você é eu não posso. É tua essência. Você é, simplesmente. É o poder do eu sou que habita em você. Agora, mudar o teu estado, você tem como mudar. Você tem como sair de um estado de ansiedade e trazer para um estado de presença. Você tem como sair de um estado de eu não tenho dinheiro para nada, para entender que a abundância ela existe em toda a nossa volta. E quando eu falo abundância, eu não estou falando de dígitos na sua conta bancária. Abundância é você começar a viver mais no presente, ser grato. Quando eu aprendi a ser grato pelas coisas, as coisas começaram a fluir na minha vida. Porque eu só ficava na. Quando a gente está insatisfeito, a gente só reclama. A gente é o que reclama e não faz nada. Você já passou. Hoje eu vejo pessoas assim, mas eu era assim. Eu fazia parte desse time. Que reclamava, mas é o que não se levantava para fazer nada. É o que só apontava e vai além. Eu era a que reclamava, a que não fazia nada e criticava quem fazia. Eu já fui assim. Só que hoje eu tenho outra visão e eu busquei. Então, se você quiser a minha ajuda, esteja comigo aqui nas quintas-feiras, eu vou te ajudar nesse processo de autoconhecimento, né? Eu estou preparando um evento em junho sobre isso e eu gostaria muito que você participasse. É um evento gratuito que eu vou fazer para você se destravar, tá? Mas lá na frente a gente fala sobre isso e eu conto muito com vocês. E agora me fala, tem umas pessoas aí, boa noite. Alguém quer fazer algum comentário? Eu não gosto quando é só eu falando, eu gosto de conversar, eu gosto de histórias. Eu gosto de histórias, eu gosto de ouvir as histórias, eu gosto de prestar atenção. Sabe por quê? Porque, como eu falei, né? Todos somos um, todo mundo é muito parecido um com o outro, porque a gente tem nós temos o mesmo pai, né? Então, quando você se conecta com as histórias das pessoas, você vai aprendendo mais de você, né? Foi bom estar aqui comigo esse tempo? Fala pra mim, vocês que estão aqui comigo. Não tenha medo nem vergonha não, gente. Fala comigo, não deixa só eu falando, a boca vai ficando seca. Tá sendo bom você estar aqui nessas quintas-feiras? Tá valendo a pena? Me fala em uma palavra pra gente encerrar essa live. Eu quero uma palavra de vocês que estão me ouvindo. Não tenha medo de digitar aí, ó. Adicione um comentário. Adicione um comentário. Uma palavra que você vai levar pra tua semana de hoje até a próxima quinta-feira.
que fez sentido de tudo que eu falei aqui. Às vezes é uma palavra só que fez sentido para você. Às vezes nada fez sentido e não tem problema, tá tudo bem. Não é sobre isso, né? É sobre você estar aqui, nesse momento presente. Você cedeu o teu tempo para mim. E é muito importante que eu saiba de que maneira pude contribuir na tua jornada, de que maneira. Ô, Binho, muito bom. Qual é a palavra? O que te despertou? Fala pra mim, Binho, o que te despertou? Do que você ouviu aqui? Que palavra? Se fosse pra resumir em uma palavra que você vai levar aí pra tua semana, o que fez sentido pra você? Só o Binho vai falar comigo, não acredito, viu? Hoje eu tive lá no Binho. Gente, o Binho tem um estúdio incrível. Eu tenho gravado uns podcasts lá. Eu tô pensando já pra uma série de podcast pra gente discutir sobre isso, tá? Eu quero muito ajudar as pessoas, eu vejo que elas estão doentes aí. Crescimento, Décio, que legal, Joana, sempre bom, muito bom, gente. Conta comigo, pode me chamar no direct, eu tô disponível, eu quero transbordar na vida de vocês. Eu recebi isso de alguém. Alguém me ajudou nos meus momentos difíceis, alguém me ajudou nos meus momentos de superação, no dia que eu tava mal. E é aquilo que eu falei, é o que você vai fazer no seu dia mal que vai fazer diferença, né? Tem uma frase de um filósofo francês que eu gosto muito, que é assim, ó, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você vai fazer com o que a vida fez de você, né? Quero deixar essa mensagem para você aqui nessa noite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Quinta-feira que vem eu estarei aqui. Sempre vou trazer um tema pra gente discutir, né? Para que melhore, para que você consiga gerenciar suas emoções, para que você tenha crescimento, para que você tenha autodesenvolvimento, para que você conheça melhor e para que você use tudo isso a teu favor para você alcançar os teus objetivos. Gente, fico muito feliz que vocês ficaram aqui comigo, cederam esse tempo. Gratidão imensa por todos vocês que estiveram aqui comigo. O pessoal falando motivação, muito bom o crescimento, Décio, muito legal, gente, muito legal. Agora coloca tudo isso em prática. Essa palavrinha aí, crescimento, o que você vai fazer, Décio, nessa semana para que haja um crescimento aí na tua jornada, como pessoa, como profissional? Lá na imobiliária eu falava com a Joana hoje sobre isso. Não adianta eu vir e trazer só conhecimento técnico. Ei, técnica, tem um monte de coisa, tem um monte de lugar, tem o YouTube, tem o Google, tem um monte de curso que te ensina técnica de venda, técnica de negociação. E eu não quero só focar nisso, porque eu vejo que as pessoas não é disso que elas precisam de confiar mais nelas e no potencial que elas têm, né? Então, não é só técnica, é trabalhar aqui, ó. Não é só a técnica, é trabalhar tuas emoções, é gerir o teu tempo, é gerir as tuas emoções, né? Inteligência emocional vai te despertar. E aí você vai entender que a técnica só vai potencializar. Quando você aprender a gerir a si mesmo e as tuas emoções, os teus pensamentos, gerir a tua mente, aí você vai ver que as técnicas vão ficar facinhos de serem aplicadas. Você vai arrebentar. Eu confio e acredito muito em vocês. Acredite no que eu tô falando. Conte comigo, eu vou te ajudar nesse processo, tá? Se foi bom estar aqui, depois deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Tira um print aí, coloca lá no teus store, ajuda a coach aqui a ajudar mais pessoas, né? Eu descobri meu propósito de vida ajudando outras pessoas a encontrar o delas. Então me ajuda nessa jornada, eu posso contar com você? Um beijo, quinta-feira que vem nós estamos aqui, hein? Marque na sua agenda. Beijo, pessoal. Boa noite, todo mundo que esteve aqui comigo. Obrigada a todo mundo. Eu não vou falar o nome de todo mundo para não ser injusta com ninguém. Mas eu agradeço imensamente esse tempo junto comigo. Beijo e até quinta-feira que vem.